Graças a paz a todos. Bem, eu vou dar início a uma nova série aqui no YouTube, falando um pouco sobre um assunto que me chama muita atenção, né? E eu tenho visto, revisto, meditado e de fato tem surgido em mim esse âmbito essa vontade, né? De querer falar um pouco sobre isso, né, que é sobre o livro de Crônicas, né? O livro de Crônicas, e mais especificamente da história lá dos reis de Judá. Será uma caminhada bem interessante, né? Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre cada rei, cada personagem, suas características boas, características não tão positivas, mas em todas essas coisas a gente observa bem como que o Senhor cuidou do seu povo, mesmo em tempos de adversidade, mesmo em momentos difíceis em que não se era tão visto o favor de Deus, mas mesmo assim o Senhor cuidou do seu povo, por vezes enviando juízo, né? Hoje nós sabemos que uma das formas quando o Senhor não se agrada da ação do seu povo, a gente observa que é enviado juízo, e posteriormente também Deus ele vai lá e tira o povo daquela situação delicada, e nós vemos esse roteiro se repetir várias e várias vezes com os judeus, né, com o povo de Deus, da linhagem posterior a Davi. E tudo isso a gente vê que no final glorifica a Deus, né? E nos mostra como que as coisas evoluíram, como que as coisas se deram até que viesse o Filho do Homem, até que viesse Jesus. Obviamente eu pretendo pautar essa série mais no que a Bíblia vem a dizer, né? Eu poderia trazer mais informações históricas, no entanto ficaria muito longo e talvez ficasse muito maçante. Então, com o intuito de ser direto, eu pretendo me ater mais ao que tem na Bíblia, então alguns episódios podem ser mais rápidos do que outros, tá bem? Nesse início, vamos falar do primeiro rei pós-dinastia de Davi, que foi Roboão. Bem, até chegar em seu, até ascender ao trono, Roboão, filho de Salomão, estava ali com seu pai, né? Seu pai era o rei, como eu falei anteriormente. E todos nós vemos que Salomão não terminou seus dias da melhor forma possível. Por quê? Uma vez que Salomão desagradou a Deus. De que maneira ele desagradou a Deus? Sendo um homem que foi considerado o homem mais sábio que já pisou na terra, né? Salomão desagradou a Deus porque nos seus últimos dias ele, como tinha muitas mulheres, né? Ele optou por fazer alguns rituais pagãos junto com uma de suas esposas. E obviamente isso desagradou a Deus. Salomão cometeu idolatria. Nós sabemos que a idolatria, né, ou caso você
não esteja tão bem habituado, mas a idolatria, creio que seja um dos pecados mais abomináveis por Deus. É você tirar Deus do centro e colocar outra coisa. Naquele caso, uma estátua. Mas hoje a gente sabe que existem muitas coisas que querem roubar a nossa atenção, e tudo aquilo que quer roubar a nossa atenção e virar o centro da nossa vida, isso é um forte candidato a virar ídolo do nosso coração. E o nosso coração, ele é muito esperto, vou usar essa palavra, essa expressão, para se criar ídolos. E Jesus fala, né, que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, de fato, o nosso tesouro e o nosso coração andam juntos. Então, se nosso coração estiver guardando um tesouro pagão, um tesouro que não glorifica a Deus, obviamente nosso coração também não vai seguir pelo mesmo caminho. E falando sobre Roboão, então, ou melhor, voltando um pouco, né? Roboão não agradou a Deus. Salomão desagradou a Deus. E aí, Deus falou que iria separar o seu reino, porque Salomão, assim como seu pai Davi, governava sobre as 12 tribos de Israel. O que aconteceu? Houve uma separação. Essa separação se deu da seguinte forma: 10 tribos proclamaram seu próprio rei, no caso Jeroboão, e a sua capital era Samaria. Então as 10 tribos de Jacó, né, que talvez eu não saiba de cabeça, mas são as 12, com exceção de Judá e Benjamim. Então Ruben, Levi, Dan, Naphtali, e dentre as outras, se agruparam e formaram um reino, cuja capital estava em Samaria, e o seu rei foi proclamado Jeroboão, que era irmão, inclusive, de Roboão. E aqui do nosso lado, né, mantendo a linhagem de Davi, Roboão foi proclamado rei, tendo a sua capital do reino de Judá. O reino das 10 outras tribos foi o reino de Israel, ou o reino do norte, e aqui o reino do sul, reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, diante desse contexto turbulento, a gente inicia falando um pouco sobre Roboão. Estou olhando aqui atrás porque tem algumas informações que a gente pode precisar. Também vou usar aqui a escritura, o texto base para a gente observar essa questão é lá em 2 Crônicas, capítulo 21, ou capítulo 11, versículo 5, né? Versículo 5 em diante, que vai falar justamente sobre a ascensão de Roboão. Ele foi um rei que governou Judá por 17 anos, após justamente a vacância de poder deixado por Salomão, ou seja, sua morte. E durante o seu reinado, Roboão teve tantos feitos positivos quanto negativos. E de fato a sua vida, ela nos dá um grande parâmetro de como é desafiador o fato da liderança, né? E como governar também com sabedoria. Um dos primeiros feitos de Roboão foi justamente a fortificação da cidade de Jerusalém. Uma vez que houve essa separação, por causa dessa separação, foi necessário fortificar a cidade, a fim de que ela não viesse a ser uma presa fácil
aos inimigos da região, né? O próprio Reino do Norte, que poderia atacar o Reino do Sul. Guerra essa que ocorreu. E também as nações estrangeiras, né? Como a Síria, a Babilônia, que mais à frente a gente vai ver que foi quem capturou o Reino do Sul, né? Capturou Judá, e a Síria capturou o Reino do Norte, né? Então o Reino de Israel. Então, observando essa essa possibilidade, o rei Roboão ele preferiu juntar suas forças a fim de fortificar a cidade de Jerusalém. Além disso, vamos ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 16. De todas as tribos de Israel, aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor, o Deus de Israel, acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois durante esse tempo seguiram fielmente os passos de Davi e Salomão. Então a gente observa aqui que nesse período inicial, Roboão seguiu os caminhos do seu pai Davi, ou do seu avô Davi, perdão, e do seu pai Salomão. Então a gente observa que existe, nesse momento aqui, a gente observa uma relativa estabilidade, né? Todo mundo adorando a Deus da maneira correta, sem a adoração a ídolos. Poderia até haver, mas um número reduzido, sem incentivo à idolatria. Então, de fato, como a Escritura fala, nos 3 anos, o Roboão recebeu um apoio dos sacerdotes e, de fato, tudo seguia da melhor forma possível e diante de todas as circunstâncias. Como falei, né, ele fortaleceu as defesas militares, não só fortificou a cidade, mas também deu uma fortalecida no exército, construiu fortificações, armazéns de armas, justamente visando as fronteiras, porque as fronteiras daquele tempo eram algo extremamente vulneráveis e a qualquer momento algum inimigo podia muito bem tentar invadir a cidade e, visando isso, construiu toda essa infraestrutura para se proteger da melhor forma possível. Infelizmente, o rei Roboão também cometeu alguns equívocos e é sobre ele que nós também precisamos falar. Bem, após todo esse fortalecimento, o rei Roboão ele abandonou tudo aquilo que ele havia começado a construir. Então, tudo aquilo que ele havia priorizado, o culto, os sacrifícios, conforme o Senhor havia determinado, ele então abandonou tudo isso. E por causa, obviamente, dessa ação, Deus ele permitiu algumas situações para o rei que nós estamos falando. Então, o Senhor instigou o rei do Egito, no caso aqui o Sisaque, a atacar Jerusalém. Aqui na escritura fala que no capítulo 12 vai dizer que Sisaque veio com 1.200 carros de guerra, 60 mil cavaleiros e um exército incontável de soldados. Né? E mais à frente fala que ele conquistou as cidades fortificadas de Judá
e avançou para atacar Jerusalém. Então o profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e dos líderes de Judá, que haviam todos fugido para Jerusalém por causa de Sisaque. Semaías lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Veja que Deus ele enviou uma certa punição, uma certa não, uma absoluta punição para aquela ação de Roboão. A gente fala que na física, para toda ação existe uma reação. E aqui, essa lei, né, apesar de ela não estarmos falando de corpos, né, dinâmica, mas a gente vê que isso se concretizou. O fato da infidelidade de Roboão ter aflorado, Deus então permitiu que o Egito viesse e invadisse. E a gente sabe que naquela época, apesar de a gente não ter tanta informação, mas invasões, elas são totalmente... são uma experiência totalmente horrenda para quem está inserido, a população, porque a cidade, quando ela é sitiada, a nação estrangeira ela não tem muito respeito por quem está lá dentro. Então as pessoas passam necessidade, fome, não tem como comprar, o comércio não gira, a economia trava, porque e quando invade, então existe a questão de soldados virem e fazerem várias coisas, né? Atacar as mulheres, as crianças, enfim. E principalmente o Egito, né? Que era uma nação que não prezava por uma moral tão requintada, né? Uma moral tão definida. Isso era algo que preocupava ainda mais. No entanto, o rei Roboão viu o que havia feito e se arrependeu. Não só ele, mas como os líderes de Israel, dizendo: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu ao profeta Semaías essa mensagem: Visto que se humilharam, não os destruirei completamente, mas logo lhe darei algum alívio. E pensar que tem gente que ainda fala que o Senhor no Antigo Testamento não demonstrou sua misericórdia em nenhum momento. Chega até a ser assustador. Isso aqui é um claro momento do Senhor enviando misericórdia. Mesmo não merecendo, mesmo sendo até meio aceitável toda aquela situação, o Senhor poupou Jerusalém da sua ira. Do total derramar da sua ira, melhor dizendo. E na sequência diz: Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. Eles, contudo, se tornarão servos dele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e a servir aos governantes da terra. Ou seja, uma referência ao rei, né? Ao reino de Judá, que serviria ao Egito, a fim de aprender a diferença entre servir a Deus e aos governantes. Então, aqui no verso 9 do capítulo 12, diz que Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros, o templo do Senhor e do palácio real, levou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, Roboão fez escudos de bronze para substituí-los, e os confiou aos oficiais de guarda que protegiam a entrada do palácio real. Então a gente percebe que o Senhor permitiu a invasão, permitiu que o povo, ou melhor, permitiu que os egípcios invadissem, mas não permitiu que os egípcios os destruíssem. Fosse apagado a dinastia, porque obviamente lá na frente viria o nosso Redentor. E então a gente
observa que o rei Roboão, ele teve esse ato nobre de se arrepender, né? No entanto, ele deixou um baita problema na mão do seu sucessor, porque houve conflitos que foram desencadeados por essa ação impensada, né, que refletiu na paz do povo de Judá nas sucessões seguintes. Então daqui para frente a gente vai ver muito problema, muita guerra, né? E muito moído por causa da desobediência do povo. Quando Jesus fala que meu povo perece por falta de conhecimento, a gente vê que esse perecer se estende também ao não conhecer quem Deus é, ao não priorizá-lo, porque quando nós não conhecemos quem Deus é, nós não damos a devida prioridade, não damos o devido valor, não damos o devido tempo. Então tudo isso se agrava quando nós não o conhecemos e muitas vezes sofremos. E como sofremos? No entanto, graças a Deus, graças a Ele, que Ele é um ser misericordioso. Como diz lá em Lamentações 3:23, que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. E graças a Deus que elas se renovam. Porque caso contrário, meus queridos, já teríamos sido consumidos, não estaríamos mais aqui. Então, que essa mensagem, né, que esse resumo histórico possa trazer, em nome de Jesus, um renovo, possa trazer uma reflexão, né? Nós possamos, de fato, entender quem Deus é. E como nós entendemos quem Ele é, lendo as Escrituras. Nós possamos também ouvir a voz do Senhor. E como a podemos ouvir da melhor forma possível? Através das Escrituras. Então, que o nosso contato com as Escrituras seja algo pleno, seja algo que de fato nos traga para perto de Deus. E isso acontece quando nós de fato dedicamos tempo, nós não lemos como, por exemplo, um jornal, um editorial que nós passamos ali o olho rapidinho e já corremos para fazer outra coisa, não. Leia a Escritura dando a devida atenção, dando o devido valor, porque isso vai ser, meus queridos, fundamental a longo prazo. Fundamental que a gente sedimente a semente da palavra no nosso coração. Nós precisamos, para ter o fruto do Espírito, plantar primeiro. E como é que funciona essa questão? Se a gente não planta a semente da palavra, como que a árvore vai nascer e vai gerar o fruto do Espírito? Então, que a gente não venha abrir mão desse caminho, que a gente não venha abrir mão desse detalhe. Amém? E, meus queridos, vou ficando por aqui. No próximo vídeo vamos falar do sucessor do rei Roboão, rei Abias. Enfim, né? Tô bem feliz, tô bem contente para poder fazer isso aí. Tô fazendo essa série escrita no canal no Instagram, né? O blog no Kenosis. Vou deixar o link na descrição para caso você queira ver depois. Isso é uma bênção, se inscrever lá. E é isso aí, gente. Deus abençoe todo mundo. Valeu, tchau, tchau.